Existe muita dificuldade ainda de a gente entender as diferenças, porque também tem pessoas que falam sobre persona e tem pessoas que falam sobre público-alvo. E hoje eu vou explicar os dois para que vocês entendam, consigam usar os dois nas empresas de vocês e tirar o melhor proveito, mas eu já adianto que a persona, né, a ferramenta da persona ainda é considerada melhor pelos motivos que eu vou explicar no final. Então vamos lá, gente. Eu não vou ficar me estendendo muito aqui. Bom dia, Mayra. Não vou ficar me estendendo muito aqui no porquê, mas vamos lá. Existe, como eu falei, uma diferença entre um e outro. Público-alvo é um assunto. Quando a gente vai definir esse público-alvo, ele é um pouco mais geral, gente. Público-alvo é quando a gente vai segmentar o nosso público de uma forma um pouco mais geral, né? Como eu até coloquei aqui na minha anotação, ele é um grupo de consumidores atingido por um mesmo esforço de marketing. Esse que é o público-alvo. Já a persona, ela é uma ferramenta utilizada, um estudo utilizado para a gente descobrir o nosso público-alvo, mas a gente gera um perfil semi-fictício para poder entender melhor, né? Então vamos lá, eu separei alguns exemplos aqui para vocês, para explicar melhor para vocês essas diferenças. Público-alvo, então, quando a gente vai fazer o estudo de público-alvo, no final, a gente teria um resultado mais ou menos assim: mulheres solteiras entre 20 e 30 anos, residentes na Grande Florianópolis, renda de 4 salários, renda entre 10 e 15 mil reais por mês, compram moda mensalmente, gostam de sair para a balada, trabalham em áreas do comércio. Então, vocês percebem como é um assunto um pouco mais geral? A gente não está falando de uma mulher em específico, a gente está falando de, sei lá, 10, 20, 30, dependendo do tamanho da tua empresa, é um pouco mais geral, porque são pontos em comum, né? A gente pega pontos em comum de um certo grupo. E é claro que existem pontos em comum entre pessoas, mas cada vez mais a gente está individualizado, né? Desde que a moda é moda, ela nos incentiva a individualização. Porque quando a moda surgiu lá no século XV, como eu já falei algumas vezes aqui em stories, como quem já teve aula comigo sabe, né? A moda ela surgiu lá no século XV e um dos âmbitos, né? Dos motivos de a moda ter surgido é a busca pela individualização. As pessoas elas querem ser cada vez mais individualizadas. Nós somos todos únicos e a gente se enxerga como únicos. Também tem pesquisas de neuromarketing que demonstram isso, né? Que mostram que o indivíduo ele olha para si como o ser mais importante da sua vida. E a gente pode negar, falar que não, eu não me considero a pessoa mais importante do mundo, mas a gente se considera assim, e isso está muito relacionado ao nosso cérebro reptiliano, que é a parte do nosso cérebro que ainda se encontra da parte da nossa evolução, da evolução do ser humano, né, para homo sapiens, depois Homo sapiens sapiens, toda essa questão, a gente tem uma parte do nosso cérebro que se permaneceu da época que a gente era répteis. E essa parte do nosso cérebro, ela é responsável por questões de fome, de raiva, as questões mais primitivas do nosso cérebro. Então, e essa também é a parte que a gente, por uma questão de sobrevivência, é natural, não é nem egoísmo, não é nem que nós não somos tão evoluídos quanto a gente acha, é uma questão de sobrevivência, a gente olha para nós muito mais. A gente sim olha para nós como seres únicos, como seres mais importantes, é uma questão de sobrevivência mesmo. Então, a gente traz isso também para o nosso dia a dia, né? E por isso que também no neuromarketing é incentivado que a gente sempre fale a palavra você para o cliente. A gente tem que não falar para ele assim, vocês, né? Quando a gente vai falar, até em questão de stories, quando a gente vai se comunicar, fazer um vídeo, é considerado mais interessante que a gente fale a palavra você. Porque a pessoa que está ouvindo, ela quer ouvir o você, ela não quer ouvir o vocês, ela não quer saber que se você está conversando com pessoas em geral, ela quer saber se você está falando com ela, né? Então, a palavra você é muito, muito, muito importante. Então, por isso também eu acredito que começou a se fazer essas pesquisas essas pesquisas de marketing para a gente encontrar uma persona, né? Uma pessoa única, por isso, e para direcionar melhor as ações. Então, como eu expliquei, o público-alvo
ele é um público mais geral, né? Que a gente vai estudar pontos em comum de um grupo em específico, né? Essas mulheres de 20 a 30 anos, elas têm um comportamento em comum, que compram mensalmente moda, que residem na Grande Florianópolis, elas têm pontos em comum. Mas é indicado que se crie uma persona das empresas para que você converse com ela e imagine ela. Então, quando a gente vai estudar a persona, ela é um perfil semifictício, ideal. Eu vou trazer aqui o exemplo que eu criei para poder explicar para vocês como que seria a persona, né? O resultado de um estudo de persona diferente do resultado de um estudo de público-alvo. Gabriela, 28 anos, solteira, mora em São José, tem uma renda de 5 salários, é gerente de loja, gosta de sair com as amigas, aí assim a gente vai especificando como se fosse uma pessoa única, porque é isso que é a persona, é uma pessoa única, né? Então, enquanto no público-alvo eu falava de mulheres, na persona a gente fala de uma pessoa só. E como que a gente vai encontrar essa persona, né? Como que a gente vai encontrar isso? Existem dois meios. Um é se você está começando, você criar esse perfil semi-fictício. Então, quando eu fui criar para minha empresa, eu criei um perfil semi-fictício. É claro que a gente faz antes pesquisa de mercado, pesquisa de tendências e ver se existe uma tendência das pessoas comprarem, né, o que eu estou pensando em lançar. Por exemplo, na minha empresa a gente trabalha com tecidos sustentáveis. Eu tinha que fazer uma pesquisa para ver se isso é válido. É claro que a gente sabe que é válido, né? Mas digamos que fosse outro ponto. Eu tenho que fazer essa pesquisa para saber se é uma tendência de mercado, se vale a pena eu investir nesse tipo de tecido, se vale a pena eu investir num modelo de negócio voltado para isso, com esse propósito. E aí depois, né, que eu chego nessas conclusões de pesquisa de mercado no geral, de preço, de produto, de localização, enfim, né, no geral a gente faz toda essa pesquisa. E aí eu fui lá e eu criei um perfil semi-fictício da minha empresa, um perfil ideal, né, de cliente, de como que eu imagino que é a minha cliente. Então eu criei, até nem é a que eu coloquei aqui, mas eu coloquei, por exemplo, Maria Gabriela, é, acho que da Corade seria 30, 35 anos, Maria Gabriela, 35 anos, arquiteta, casada e sem filhos, deixa eu ver o que mais que seria, casada e sem filhos, gosta de sair para o shopping ou para barzinhos, tem um salário nem me lembro quanto que era o salário que eu fiz a pesquisa, mas então eu sei que existem pessoas assim, então eu sei que existem pessoas assim, então não tem problema eu criar esse perfil semi-fictício. Daí depois a gente parte para uma coisa que me ajuda muito é eu criar um painel dessa pessoa. Então até teve pessoas que me inspiraram para isso, inclusive algumas que eu até citei, já falei para essas pessoas por direct. Em alguns momentos falei, você foi uma das pessoas que me inspirou, né, cujo lifestyle, cujo estilo de vida me inspirou para eu criar a minha empresa, para eu ver e eu direcionar as ações, né? E é muito mais fácil a gente criar, seja criar roupa mesmo, né? Ou criar ações de marketing no geral, criar o site, tudo isso é mais fácil quando a gente tem esse perfil. Então, depois que eu criei a persona ideal da Corade, eu fiz um painel, eu fiz esse painel, na verdade, virtual, eu até quero imprimir ele, e é muito mais fácil, quando eu vou começar uma inspiração, eu olho esse painel, coloco uma música e eu entro no estilo de vida dessa pessoa, né? Então, assim que eu fiz e que eu entendo que é indicado. Já respondeu a tua pergunta, Maitê? Sim, pelos meus estudos, pelo que eu já vi, ou especialistas até de marketing indicando, tu pode se inspirar numa pessoa que já existe, sim, mas tenta verificar se essa pessoa não tem um lifestyle muito único, né? Porque a gente cria persona, né? É um perfil ideal único, mas ele tem que se estender para outros estilos de vida, porque não adianta de nada eu criar para uma pessoa e essa pessoa tem um estilo de vida único, totalmente único, ela é a única que faz a coisa X que eu quero vender,
e depois ninguém mais comprar, né? Então, tenta ver se tem outras pessoas que têm esse estilo de vida parecido com ela, Maitê. Então, daí assim, isso que eu citei agora há pouco é o exemplo de uma empresa iniciante, porque mesmo as empresas iniciantes elas têm que ter um perfil de persona, que é claro, depois a gente vai ajustando. Eu já poderia ajustar agora o perfil de persona da Corade, porque isso é assim, um tiro no escuro que a gente dá um pouco, a gente faz todo esse estudo antes e tal, mas pode ser que eu não atingi totalmente, ou que foi se moldando, ou que eu fui sem querer mudando um pouquinho o que eu tô criando, não condiz mais exatamente com aquela pessoa única, né? Com aquela pessoa que eu criei no começo. A gente pode ir adaptando isso e modificando algumas coisas da persona. Hoje eu colocaria a persona da Corade um pouco mais velha do que eu coloquei, né? Com um pouco mais de idade do que eu coloquei no início. Mas quando a gente já tem uma empresa atuante há muito tempo, é muito mais fácil. Muito, muito, muito mais fácil de a gente identificar essa persona. E às vezes uma mesma empresa, dependendo do seu tamanho, da sua atuação, ela pode ter mais que uma persona. Então, é óbvio que se uma loja, uma marca vende para homens e mulheres, né, ela tem o segmento masculino e feminino, é óbvio que ela vai ter duas personas, porque na persona a gente define se é homem ou se é mulher, ou se é trans, a gente define todas essas questões. Então, se eu tenho clientes, né, eu posso analisar bases de segmentação para então criar a minha persona, identificar a minha persona, né? Então eu posso voltar atrás no público-alvo, que é mais geral, para identificar a minha persona. Então, o que eu indico para vocês fazerem, que é uma técnica que eu gosto muito, eu acho genial essa técnica, ela foi criada no final do século XIX, início do século XX, agora não vou me lembrar, por um italiano chamado, deixa eu pegar aqui o primeiro nome dele que eu não me lembro, Vilfredo Pareto. Eu até coloquei nos stories ontem, escrevi o nome dele Pareto com dois T's, mas não é com dois T's não, eu tinha me esquecido. Eu sempre esqueço, tá? Porque como ele é italiano, eu sempre acho que tem dois T's, mas não tem dois T's não. É Vilfredo Pareto, ele foi um sociólogo e economista italiano. E olha só como que ele descobriu essa teoria e documentou isso e parece assim, sabe aquela proporção divina que dizem que a gente tem no nosso corpo, que se a gente divide uma parte do nosso, do nosso cérebro, do nosso braço, a gente vai ter sempre o mesmo número, né? Se a gente pega a medida do meu braço inteiro e divido pela medida até o cotovelo, vai ter um número divino, né? Eu acho que eu li isso no Código da Vinci há muitos anos atrás, foi um dos livros que eu li na minha adolescência, e isso me marcou muito. E essa teoria de Pareto, lei de Pareto, né, que chamam, parece ser um negócio divino, mas ele não é só. É só um estudo mesmo que tem. Mas essa teoria, ela também é chamada de regra 20/80. Vocês já ouviram falar sobre essa teoria? Se vocês já ouviram falar, coloquem ali embaixo, gente. Ele estava analisando as vagens da casa dele que produziam ervilhas. E ele chegou numa conclusão de que 20% das vagens produziam 80% das ervilhas. E aí ele começou a estudar, e ele começou a observar essa proporção em outras áreas da vida, né? Então ele começou a estudar isso e ele começou a ver essa proporção em outras áreas, e ela é hoje usada em administração, ela é hoje usada em, como é que é, produtividade pessoal, porque se diz que 20% da tua produtividade, como é que é? 80% da tua produtividade, ela é feita em 20% do teu tempo. 80%, também em marketing, né? Se fala que 80% das tuas vendas são feitas por 20% dos produtos. 80% do teu faturamento vem de 20% dos teus clientes. E quando eu li isso a primeira vez, alguns anos atrás, eu pensei, não pode ser. Não pode ser verdade. Como que se chega nesse número tão perfeito em tantas áreas da vida, seja das vagens, das ervilhas, seja de clientes, seja de produtividade pessoal. E aí eu fui perguntar para minha mãe se lá na loja algum dia eles já tinham feito esse estudo e tal, porque a minha mãe é formada em administração, ela conhecia essa teoria.
E ela falou que sim, eles já viram, né? E é claro que existe uma certa margem, 21%, 22%, 18%, mas isso é real mesmo, tá? E depois eu perguntei para outros empresários também, porque eu fiquei muito encucada com isso, mas falaram que é verdade sim, que acontece isso, como eu falei, com uma certa margem de erro, né? Mas acontece sim. Então, o que eu indico para vocês é analisarem a carteira de clientes de vocês. Ah, mas eu quero comentar uma outra coisinha, porque assim, esse Vilfredo Pareto, ele fez todas essas pesquisas ali no final do século XIX, início do século XX, mas depois teve um cara, Joseph Moses Juran, ele pegou e começou a estudar começou a reestudar todos esses estudos do Vilfredo Pareto e daí ele lançou mesmo esses estudos, só que olha só, eu achei muito ético da parte dele, porque ele pegou os estudos do Pareto e ele lançou esse estudo com o nome do Pareto. E eu achei muito legal quando eu li isso, porque tem tantas pessoas hoje em dia que pegam o estudo de uma pessoa, pegam a arte de uma pessoa, pegam a roupa de uma pessoa, vão lá, copiam, colocam o próprio nome e não dão crédito nenhum, né? E eu valorizo muito isso de tu dar os créditos para a pessoa que fez. Sempre que eu falo alguma coisa, eu sempre dou os créditos. E se eu não dou os créditos é porque ou eu não sei de onde veio, ou é algo geral, um conhecimento geral. Mas, gente, sempre deem os créditos. Porque pensa quantos anos o Vilfredo Pareto estudou isso. E se esse cara, o Joseph Moses Juran, ele tivesse falado, não, vou pegar para mim, vou falar que não, que eu estudei melhor, vou botar o meu nome. Tem casos assim, né, também na história de estudos de pessoas que pegaram estudos de outros, refizeram e colocaram o próprio nome. Mas eu achei muito legal essa curiosidade também. Mas então vamos lá. Se você já tem empresa, pega a tua carteira de clientes, você já tem o resultado da persona, você só tem que estudar. Aí você vai lá na tua carteira de clientes e você pega os 20% dos clientes mais fiéis que mais compram, que são os teus clientes classe A. Porque assim, quando a gente também vai explicar essa teoria de Pareto, a gente divide os clientes, o tempo, as ações de marketing, os produtos entre classe A, B e C. Classe A é 20%, né, que são esses 20% que vendem 80%. Aí a gente tem a classe B, que é 30%, e a classe C, que é 50%. Então, por isso que depois, se a gente junta a classe B e C, dá, obviamente, 80%, né? 30% e 50% dá 80%. E a classe A, a mãe tava comentando aí, mãe, diz aí se é verdade, se vocês já fizeram esse estudo ali na empresa. Se dá certo. Então a classe A é 20%. Então, gente, peguem essa carteira de clientes e vocês façam esse estudo dos 20% de clientes mais fiéis, dos que mais trazem resultado, dos que mais compram. E isso não quer dizer classe social monetária, tá? Não confundam isso. Todas as vezes que eu vou explicar, às vezes eu até cito de que não é classe social monetária, tá? E aí, ó, minha mãe tá falando que já fizeram e usaram muito. Então, tá aí a prova, né? Foi validado o que eu falei. Então, a gente pega a classe A, não é a classe A que compra lancha, que compra Gucci, não é classe monetária, tá? São os clientes classe A para você, para tua empresa. Porque às vezes esses clientes classe A, eles poderiam se enquadrar na classe C, só que como eles gostam muito de moda, eles compram bastante, para você eles são classe A. Então faça essa divisão, né, dentre os clientes classe A e pode ser diretamente os restantes outros 80%, ou faz classe A, B e C para em algum outro momento você também identificar isso. Mas vão lá e façam essa separação entre clientes classe A, B e C. Esses clientes classe A, que são 20%, vocês estudem ele. Se vocês ainda não têm um sistema de gestão que faz esse estudo, a primeira coisa que vocês têm que fazer, tá? Antes de começar a fazer estudo de persona, estudo de público-alvo, vão atrás de um sistema de gestão para poder ter esses dados dos clientes. Todo mundo fala que hoje em dia os dados são o novo petróleo.
E é verdade, se você tem no teu sistema da tua empresa um sistema de gestão que você consegue observar. Eu tô gravando no computador aqui, por isso que desligou aqui. Se você tem na tua empresa um sistema de gestão que você consegue saber, no momento de cadastrar um cliente, você consegue saber a idade, a profissão, a renda, provavelmente vocês não vão conseguir perguntar, mas dá para ter uma certa ideia, né? Um chute, mas a idade, a profissão, a composição familiar é bem importante se a pessoa é casada, se tem filho. Isso é uma coisa que influencia muito nas decisões de consumo, né? A composição familiar ela é citada e provada como um dos fatores mais importantes para a tomada de decisão de consumo no geral. Se a pessoa tem filho, se ela não tem filho, se ela é casada, se ela não é casada, se ela vai casar, né? Se está guardando dinheiro para casar, tudo isso influencia no consumo da pessoa. Então, primeira coisa, vão atrás desse sistema de gestão para começar a colher esses dados. Se vocês não têm esses dados, mandem um formulário do Google, é super simples de fazer. E mandem especialmente para esses clientes classe A, e mandem falando assim, ó, você é um dos nossos clientes mais importantes, a gente quer fazer uma pesquisa para te atender melhor. Então, a gente tá mandando aqui um formulário para ti, se você puder responder, a gente agradece. Fale de uma forma personalizada. Como eu falei no começo, as pessoas elas se veem como a pessoa mais importante do mundo, e isso é pesquisa de neuromarketing, né? Então, mostrem para essa pessoa o quanto ela é importante. Isso é uma coisa que também eu aprendi muito lendo o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie, é um dos que eu li nesse ano, e deu para ver muito isso, né? E por que você não daria para essa pessoa o prazer de se sentir importante, né? Então, vamos fazer os nossos clientes se sentirem importantes, sim. Então, mandem para essas pessoas que vocês identificaram como cliente classe A. E, ó, minha mãe tá falando, exatamente, não é classe social. Às vezes, o cliente fiel de qualquer renda pode se encaixar na lista de cliente classe A, viram só? Então, mandem para esses clientes um formulário do Google que vocês fazem. Até coloquei algumas dicas do que perguntar: idade, profissão, escolaridade, composição familiar, hobbies também é bem importante porque diz respeito ao estilo de vida da pessoa, questões de comportamento de compra. Então, perguntar de quanto em quanto tempo essa pessoa compra, o que ela gosta de comprar. Uma pergunta que eu gosto sempre de fazer, que a gente fez num estudo de uma turma que eu dei aula no primeiro semestre do ano passado, que problemática você encontra no mercado de moda? Porque, gente, vocês não têm noção do que vem. A gente nunca pergunta para os nossos clientes, né, o que falta, o que você identifica que falta. A gente só vai criando e criando e criando, comprando, comprando, comprando muitas vezes e a gente esquece de perguntar o que está faltando para ti. E nessa turma foi muito interessante porque a gente também estava fazendo um estudo direto na pessoa, né? A gente tinha uma persona e a gente estava fazendo um estudo direto nessa persona. Então as alunas que selecionaram e elas selecionaram uma mulher lésbica que é era acima do peso, né? Ela se auto-intitulava gorda. Eu ainda tenho um pouco de medo de falar a palavra gorda porque parece que eu tô ofendendo, mas a gente tá cada vez mais tirando essa denotação ruim, né, da palavra gorda. E tinha uma outra que era também lésbica, mas ela era pequenininha, super pequenininha, era menor que eu, acho que ela tinha 1,50 m, né? Eu tenho 1,58 m, ela devia ter 1,50 m. E ela só comprava roupa na seção infantil masculina da Renner. Então, tá faltando coisa para essas pessoas, sabe? E às vezes tá faltando alguma coisa pro teu cliente. Às vezes ele vai te falar, olha, eu queria encontrar uma calça jeans que servisse melhor pro meu corpo, porque eu tenho o culote um pouco mais largo e a cintura um pouco mais fina. Às vezes tu vai ficar sabendo coisa que tu nem sabia que tá faltando você entregar para os teus clientes. Então, nesse questionário coloquem essa pergunta de problemática que a pessoa encontra no sistema de moda, o que falta. Outra coisa que eu coloquei, renda. Perguntem se vocês vão mandar esse questionário do Google, né, Google Forms, perguntem a renda da pessoa, mas façam um questionário anônimo, né?
Faça um questionário anônimo, porque senão a pessoa não vai responder isso, não vai responder outras coisas. Às vezes tu quer perguntar para a pessoa um feedback sincero da tua empresa e tu quer ver mesmo se tem alguma coisa que tá ruim, tá precisando melhorar. Se não for anônimo, essa pessoa não vai responder. Então mandem o formulário anônimo, né? Que a pessoa não precisa se identificar. O que mais aqui? Cidade. Às vezes é importante a gente perguntar a cidade, né? Porque tem lojas, tem empresas que são mais locais, mas tu descobre que tu tem clientes de toda a região, então perguntem a cidade. Vão perguntando várias coisas que vocês querem saber que vocês acham importante, né? No caso de vocês já não terem como tirar os dados desse cliente classe A, mas mesmo se vocês tiverem, ainda assim era legal mandar um questionário, perguntar como é que foi o teu atendimento aqui na empresa, aproveitar esse momento, né? Mandem também para a classe B, para os clientes de classe B, né? Esses 30% se vocês quiserem, mas mas é muito mais interessante a gente focar nos clientes classe A, porque são eles que trazem a riqueza para a nossa empresa, eles trazem 80% do faturamento. E deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui. Ah, tá. Uma coisa que eu sempre falo, que já foi meu aluno, me ouviu falar muitas vezes isso. Gente, quanti e quali, tá? Eu vou mandar esses dados e eu vou ter dados quantitativos. Eu vou poder colocar assim que 5 das 7 pessoas que me responderam são advogadas. Que, deixa eu pensar, que 3 de 5 são mulheres solteiras, que tantas mulheres têm filhos. Eu vou ter dados quantitativos, né? Aí depois, daí eu vou criar minha persona através disso, dessa média, né? Eu vou ver que a maioria são mulheres que trabalham em áreas corporativas, ou a maioria são mulheres que são assalariadas, né? Contratadas CLT. Então a gente vai criando através de uma maioria, né? De uma média. Digamos que se eu for fazer as contas de média de idade, deu 27 anos. Assim a gente vai formando a nossa persona. Aí vocês vão fazendo todo esse estudo do que elas gostam, né? Se vocês identificaram que a maioria dos clientes de vocês, 7 de 10 clientes gostam de sair para balada, ou 7 de 10 clientes gostam de mais de ir no cinema, gostam mais de, deixa eu ver, gostam mais de assistir filme em casa, gostam de cozinhar, né? Identifiquem o estilo de vida, né? Então coloquem assim uma certa maioria, façam uma interpretação. E aí, depois que a gente tem a nossa persona formada, é indicado que a gente coloque um nome. Eu já vou explicar sobre isso. Mas a partir do momento que a gente tem um nome, que a gente tem a idade, que a gente tem a composição familiar, que a gente tem a cidade que ela mora, né, para poder identificar o estilo de vida aqui em Florianópolis, é diferente do estilo de vida em Maravilha, que é a cidade que eu nasci. É totalmente diferente. E eu, para sair de casa para ir em qualquer lugar, eu tenho que sair no mínimo meia hora antes, e olha que eu moro numa região bem boa. Então é um estilo de vida diferente, né? Aqui tem cinema, Maravilha não tem. Em Maravilha a vida é mais tranquila, né? A gente não pega fila para nada. Aqui já é diferente. Então é um estilo de vida diferente. Por isso que a gente tem que colocar a cidade. Depois que vocês tiverem todos esses dados, né? De dar nome, idade, composição familiar, cidades, renda, profissão, a escolaridade também é bem importante. Esqueci de falar isso. A escolaridade é muito importante. Coloquem se a pessoa é formada, se ela não é, se ela tem pós-graduação ou se ela tem só o ensino médio. Coloquem a escolaridade também, tá? No questionário e na criação da persona. Aí depois disso, vamos do quanti pro quali. Eu sempre falo isso, do quanti pro quali. Porque de nada adianta eu saber que a minha persona é uma mulher chamada Gabriela, que tem 28 anos, se eu não sei o que fazer com isso. Ah, tá, eu sei que ela é a Gabriela, tem 28 anos, ela é solteira, ela gosta de balada. E não faço nada com isso. Não adianta de nada. A gente tem que ir do quanti pro quali. O que isso significa para minha empresa? Significa muitas coisas. Significa que ela é uma pessoa que gosta de comprar, ela vai pra balada. Qual é o produto que ela gosta de comprar porque ela gosta de ir pra balada? Ela é gerente de loja, né? Essa minha persona que eu criei aqui. Então ela tem que usar roupas um pouco mais formais para o dia a dia
E pra noite ela gosta, como ela gosta de ir pra balada, gosta de ir pra barzinho, ela usa um outro tipo de roupa muitas vezes, né? Então comecem a fazer essas interpretações, né? A gente trazer para o qualitativo é a gente interpretar, ver os significados para poder tomar ações dentro de tudo isso que a gente sabe, né? E aí, vocês lembram que eu falei que, deixa eu tomar uma aguinha aqui, que eu me empolgo e falo muito rápido. Vocês lembram que eu falei que a gente tem que colocar um nome para essa pessoa? Mesmo que eu não sei, às vezes até nem é bom colocar o nome de uma cliente que a gente conhece, tá? Ela é a cliente ideal, essa persona. Coloquem um nome qualquer que não tenha a ver com uma cliente que vocês já conhecem, que vocês já têm. Depois que eu tenho esse nome e esse perfil, a gente vai começar a ir para as ações, né? Porque a intenção. Eu já vou responder a pergunta, Edna, deixa eu só terminar aqui o meu raciocínio. A intenção também de a gente colocar, de a gente estudar essa persona é a gente otimizar ações. Porque assim, falei da Gabriela, que ela tem 28 anos, é solteira, etc. Eu até esqueci de colocar aqui, coloquei na linha mais embaixo. Ela tem pós-graduação, ela estudou inglês intermediário. Então, essa é uma pessoa que eu posso, quando eu for escrever uma legenda no Instagram, que seja a coisa mais simples, eu posso escrever uma coisinha em inglês, né? Agora, se a minha persona fosse uma pessoa que teve só o ensino médio, né, que não conseguiu ir para o ensino superior, que é uma mulher mais família, que é uma mulher de 45 anos, teria a mesma comunicação? Será que teria a mesma comunicação que essa pessoa de 28 anos que tem inglês intermediário, que tem a pós-graduação, que gosta de balada? Será que essa outra que tem uma composição familiar já com filhos teria a mesma comunicação que essa outra solteira? Não teria, né? Eu tô pegando bem extremos, tá? Pegando bem exemplos, mas é para vocês conseguirem enxergar isso. Então, deixa eu responder a pergunta da Edna aqui. Suzaninha, e quando se trata de uma marca infantil, onde o questionário será respondido por um adulto, as questões precisam ser direcionadas tanto para o adulto quanto para a criança? Sim. Eu te convido a voltar um pouquinho ali no meu perfil do Instagram, depois que terminar a live, e olhar um perfil que eu fiz de que no mercado de moda, uma mesma compra, uma única compra, ela pode ter até 3 clientes diferentes. Porque a gente. A Sabrina tá falando que a persona dela também é a Gabriela. Porque assim, deixa eu pegar aqui, Edna. Assim, quando a gente vai fazer uma venda para uma criança, você já deve saber disso melhor do que eu. A gente não vende só para criança, né? A gente vende para o pai. E às vezes, né, em algumas composições familiares tem o pai ou a mãe que trabalham fora, que são responsáveis por trazer o sustento monetário para a família, eu ia falar para a empresa, para a família, e tem o pai que só cuida da criança. Às vezes acontece, né? Tem essa divisão. Então, é indicado que você faça essas ações para todos, sabe? Para tu conquistar a mãe, o pai, para tu conquistar, às vezes, sei lá, uma madrinha também e a criança. Porque não é mais como uma vez que os pais que definiam qual a roupa que a criança usava, né? Hoje em dia, cada vez mais as crianças estão independentes, tu sabe disso, né? Então, sim, seria bom tu fazer esse questionário com perguntas bem diferenciadas para tu identificar o que cada um prefere mesmo, tá? O que a mamãe gosta de ver o filho usando, o que o papai gosta de ver o filho usando, o que o filho gosta de usar. Assim, fazer essas perguntas para todos, tá? Se eu não respondi a tua pergunta, coloca ali que eu tento explicar de uma outra forma, tá? Espero que tenha ficado claro. Mas volta lá para ver esse post que eu fiz e tu vai entender um pouquinho mais como que funciona. Mas o teu desafio é um pouquinho maior porque tem que agradar 3 pessoas de uma vez, né? Muitas vezes. Ah, que bom que entendeu, então, Edna. Malu, que bom que tá gostando. Obrigada. Então, continuando aqui, vocês lembram que eu falei do nome, né? Que a gente cria uma persona, a gente tem que colocar um nome. Porque é muito interessante, assim, quando a gente vai... Paula, eu vou deixar salvo sim. Quando a gente vai fazer alguma ação, quando a gente vai criar, por que a gente não pode falar assim, agora eu vou criar para a Gabriela? Eu preciso fazer uma ação porque a Gabriela não tá vindo mais na minha loja.
pensa nessa pessoa como se ela fosse real, né? Porque ela é semi-fictícia. Você criou, né, o perfil, às vezes a gente vai fazer gerador de persona, tem alguns sites como o Rock Content, o Resultados Digitais, que eles têm geradores de persona, que tu vai respondendo perguntas e tem até fotinhas das pessoas. Então, que nem eu falei para vocês que da minha empresa eu fiz um painel de lifestyle, eu consigo enxergar o rosto dessa pessoa quando eu vou fazer alguma coisa. Então, pensem assim, agora eu quero criar uma vitrine de Natal para Gabriela. Porque será que a Gabriela ela ia gostar de uma vitrine de Natal que tem assim uma imagem de uma família? Ou será que ela ia gostar mais de uma vitrine de Natal mais diferenciada, uma vitrine de Natal da noite, por exemplo, tá? Tô chutando. Mas tudo isso tem que ser direcionado para essa persona, gente. Então, por isso que é legal a gente também criar um nome e ela gera conexão. O fato de ter um nome gera conexão, porque às vezes a gente vai criar alguma ação na nossa empresa e a gente cria meio que no automático, porque é uma empresa, né? A gente tem que fazer para atrair clientes. Mas quando a gente pensa nessa persona, as ações se tornam mais assertivas, porque a gente consegue imaginar uma pessoa gostando, né? A gente tem mais conexão, a gente consegue entrar melhor nesse estilo de vida, a gente consegue ver melhor o dia a dia dessa pessoa, as dificuldades que ela tem para chegar na loja, as dificuldades que ela tem no dia a dia em geral. Então, por isso que é indicado que a gente dê um nome e crie esse perfil, imprime, coloca na tua sala, né? Você que é empresário, coloca na tua sala. Quando vocês vão fazer uma reunião de equipe, falem dessa persona, né? Então, é bem interessante para isso. Então, deixa eu ver o que eu anotei aqui. Ah, uma outra coisa que a gente consegue observar é os valores dessa pessoa, né? Os valores, os sonhos, as dores. Então, por isso que a gente gerar uma persona da nossa empresa é indicado mesmo. Deixa eu ver aqui. Tô quase finalizando, gente. Não vou ficar me estendendo para passar de uma hora. Vou passar o conteúdo e, e abrir para perguntas se vocês tiverem um pouco mais no final também. Então, o que a gente consegue através. Sabrina, que bom que gostou. O que a gente consegue através dessa persona? Que nem eu falei pra vocês, a gente vai conseguir ter ações mais assertivas. Até citei o exemplo da linguagem, né, no Instagram. Então, se ela é uma pessoa que, né, se essa minha Gabriela aqui, ela tem inglês intermediário, eu vou poder, e ela gosta assim de balada, né? Eu vou poder colocar girls, né? Tem gente que começa a criar uma linguagem própria, né, para conversar com seus clientes, né? Tem uma pessoa que eu sigo que eu acho muito legal, assim, muito charmoso, que ela sempre fala: "Bom dia, girls", né? Será que se fosse uma outra persona, uma persona com um estilo de vida totalmente diferente desse, será que ela entenderia girls, né? Talvez o girls entenderia, porque é uma palavra um pouco mais democratizada, né? Todo mundo sabe que girls é garotas. Mas será que eu. Porque, por exemplo, assim, tem muitas pessoas que colocam palavras em inglês na sua comunicação, e às vezes tem pessoas que não vão conseguir, né? O público real dessa empresa não vão conseguir entender. Ah, e daí eu quero falar. Isso também direciona, sabe o quê? Todo mundo fala sobre criação de conteúdo, né? Que hoje em dia não dá pra gente, na nossa empresa, só vomitar produto, né? Não dá pra gente só jogar foto de produto, fazer a tal da panfletagem virtual, né? A gente tem que criar conteúdo. Então, sabendo a minha persona, eu sei que conteúdo essa pessoa quer saber. Se for a minha Gabriela aqui, que eu estava citando para vocês, eu sei que o que ela quer é dicas de roupas para noite, para roupas para noite. O que ela quer é dicas de roupas que você pode usar de dia e ir direto para um happy hour. Eu sei que o que ela quer é drinks, né? Digamos que que ela tem esse estilo de vida que eu falei. Ela não vai querer aprender uma receita de bolo. Ela vai querer aprender uma receita de um drink. Já se fosse a outra que eu estava falando para vocês, né? Uma mulher de 45 anos, com dois filhos, com não sei o quê, ela já iria gostar de uma receita de bolo, ela ia gostar de saber como conservar as roupas dela, ela ia gostar de saber coisas assim de casa. Então, isso direciona os conteúdos também, quando a gente sabe da nossa persona. Ó, a Paula falou que esse exemplo de falar com palavras em inglês me lembrou muito a Melissa, que tem a persona bem definida. Sim, Melissa com certeza
Eu até apostaria que lá dentro da Melissa eles falam sobre essa persona. Eles falam, será que a Júlia ia gostar disso que a gente tá fazendo? Né? Então a gente tem que se questionar. E vocês podem ter certeza que outra que eu tenho certeza que tem um persona definida é a Farm, né? Aí no ano passado eu estava fazendo uma pesquisa no Google Trends, vendo sobre tendências assim do que as pessoas mais pesquisam de moda. Uma coisa que apareceu foi a Farm. Eu, tipo, coloquei assim, loja, roupa de moda, enfim, né? Alguma coisa sobre moda foi a Farm, que é uma empresa que ela é exemplo, né, de branding, ela é exemplo de muita coisa e vocês podem ter certeza que a Farm tem uma persona definida. Porque é assim, ó, eles não dão tiro no escuro. É tudo muito assertivo. O visual merchandising é assertivo, o cheirinho da loja é assertivo, as roupas, as estampas, tudo não tem erro, né? Porque eles têm essa persona bem definida, eles sabem para quem que eles estão criando. Então a persona, ela é coisa assim de a gente não criar para todo mundo, a gente criar para não tem como hoje em dia a gente criar para todo mundo. Antigamente a gente tinha todas as lojas, né? A grande maioria das lojas, se era uma loja de moda, ela tinha o masculino, feminino, infantil, tinha cama, mesa e banho, tinha tudo, né? Era têxteis, acessórios em geral. Hoje em dia não dá mais. Quanto mais a gente for nichar, mais assertivo a gente vai ser. Então, por isso que a persona é tão importante. A gente definir essa nossa persona é tão importante. Ó, outra coisa que a gente consegue saber através da persona é em quais redes sociais a gente pode e deve investir. Tem uma nova rede social que eu não vou citar o nome aqui, nem sei se na live o Instagram pega no algoritmo, né? Mas a Teco Teco estão chamando porque senão o Instagram, se ele pega as pessoas falando, citando, ele dá uma banida, né? Bota no shadow ban. Então eu não vou falar o nome da rede social, mas é aquela que as pessoas fazem dublagens, né? Vocês sabem qual que eu tô falando. Será que essa segunda persona que eu citei pra vocês, a mulher de 45 anos com 2 filhos, será que essa persona tá nessa rede social nova? Com certeza não, né, gente? Já a Gabriela, talvez. Mas se a minha persona fosse uma. Olha só, até me perguntaram aqui do segmento infantil. Se a minha persona fosse uma menina de 10 anos, ela ia estar nessa rede social. E é uma rede social ainda pouco explorada, que quem tá lá tá fazendo sucesso. Eu vejo assim pessoas que seriam anônimas aqui no Instagram, quando elas postam prints de que elas estão lá naquela rede social, as visualizações são, né, tão bombando. Então, eu sei que se fosse o segmento infantil que citaram aqui, eu poderia investir nessa outra rede social. E se fosse uma mulher de 60 anos, por exemplo, será que ela tá só no Instagram? Não, né? A gente sabe, tem até dados de que o Facebook hoje em dia ele tá com um público em geral, né, com uma idade um pouco mais elevada, de 50 e poucos, 60 anos para cima, 70, né? A minha avó, ela tem Facebook. Eu até não postava mais no Facebook, tô começando a postar para que a minha avó veja também algumas coisas que eu tô fazendo, né? Porque eu moro longe, mas a minha avó tem Facebook, ela vê as amigas dela, ela vê os parentes. Então, se a minha persona fosse 60 anos mais, né? 60 a mais, talvez seria melhor eu investir as minhas ações, concentrar os meus esforços no Facebook. Então, sabendo da persona, eu tenho uma noção disso. Assuntos e ações para abordar, né? Como eu falei, será que essa minha segunda persona que eu falei pra vocês, a mulher de 45 anos, será que uma vitrine colocando assim luzes e etc, parecendo uma balada de Natal, será que seria assertivo para ela ou seria assertivo para Gabriela, né? Então essas ações todas, essas ações todas a gente consegue observar através da persona. Ó, a Paula falou que quem não tá postando no Face, na minha opinião, tá deixando de vender. Olha só, isso é importante que a Paula saiba também para o público dela, né? O Face tem muito público que não está no Insta ainda. E que tá um pouco, vou completar um pouquinho o que a Paula falou, que tá um pouco carente, porque as pessoas estão saindo, né, do Facebook, cada vez mais pessoas estão saindo, eu sou uma que saiu um pouco, e as pessoas estão saindo e quem tá no Facebook tá um pouco assim sentindo falta de ter mais novidades e ter mais coisas, né? Enquanto aqui no Instagram a gente tem, nossa,
muita loja, a gente tem muita empresa, muita marca, no Facebook quase não tem, né? Então, talvez seria bom a gente pensar, né? Não, eu pessoalmente não gosto do Facebook, mas enquanto empresária, talvez seria bom eu investir lá, sabe? A gente tem que olhar um pouco mais separado das nossas vontades. A gente tem que olhar junto das vontades, concentrar os nossos esforços no que a nossa persona quer. Senão, realmente, a gente não vai acertar, né? Outra coisa, parceiros interessantes a gente consegue observar através da persona. Se eu identifiquei que a minha persona é essa Gabriela, de 28 anos, que gosta de balada, talvez tenha algum parceiro que eu consiga fazer, né? Fazer um sorteio, né? Até os sorteios eles estão caindo um pouco, né? Esses sorteios de marca eles estão caindo um pouco, mas digamos que eu quero fazer um sorteio de uma entrada da balada que tem na minha cidade, junto com uma peça de roupa. Ou de que, por exemplo, assim, em todas as compras do mês de julho, você concorre a um kit de gin, digamos, né? Que daí você consegue falar com um parceiro teu que talvez está precisando também de divulgação, ele faz pelo preço de custo para ti. Tô citando exemplos, tá? Então, através disso, a gente consegue observar alguns parceiros interessantes, né? A gente consegue observar se talvez essa loja infantil que a Edna falou, será que não seria legal a gente fazer também um cupom de desconto que se a pessoa compra a roupa da tua loja infantil, ela ganha um cupom de desconto num parceiro lá que vende moda masculina e feminina adulta e vice-versa, né? Então, várias coisas a gente consegue observar, né? Porque na persona, nesse estudo, observando a classe A fazendo o questionário, né, do Google Forms, a gente consegue observar, né, quem é essa pessoa. A gente consegue observar o que ela gosta, o que ela quer. Então é isso. Deixa eu ver o que mais dá pra gente observar. Ah, a linguagem é o mais assertivo de tudo, porque, assim, a gente tá cada vez mais conversando por um celular. A gente quase não conversa mais, né? Ainda mais agora nesse distanciamento social. A nossa comunicação, ela tá mais por um celular, por WhatsApp, tá mais por direct message daqui, tá mais pelo Facebook mesmo. Então a gente consegue observar essa linguagem que a gente tem que ter. A gente consegue observar as hashtags que a gente tem que colocar, né? Tá ainda a live? Ah, deu uma pane aqui pra mim. Então, gente, esse é o estudo de persona que eu queria passar para vocês, essa diferença e o porquê fazer, né? Porque assim, a gente ouve falar, mas será que eu devia fazer? Eu espero ter provado para vocês que deve fazer sim, né? E daí partir desse quant para o quali, né? E dá para a gente observar, pegar o estudo de público-alvo, que é mais geral, como eu falei, e trazer para uma persona. E falem dessa persona na empresa de vocês. Quando vocês forem pensar, pensem que vocês estão falando com aquela pessoa, né? Quando vocês vão digitar uma legenda no Instagram, quando vocês vão digitar que seja uma mensagem para uma pessoa, pensem nessa persona, né? O que ela ia gostar de ouvir. Quando vocês forem fazer, sim, Edna, eu vou deixar salvo no IGTV, se tudo der certo. Espero que dê certo. Mas qualquer coisa eu tô gravando aqui no meu computador também, e daí eu vou colocar no YouTube também. Então, espero ter provado para vocês, espero que tenha ficado claro como fazer. Como eu falei, tem geradores de persona que alguns sites fazem. Vocês podem fazer esse estudo dos clientes classe A, mandar o questionário, né, fazer o público-alvo mais geral e depois gerar essa persona nesses sites. Tem do Rock Content, que eu me lembro, e do Resultados Digitais. E tem outros também, mas é só vocês procurarem no Google por gerador de persona. E com isso vocês vão ter até uma fotinho da pessoa. Você pode selecionar nesses geradores de persona. Então é isso, gente. Alguma dúvida? Queria saber se ficou claro tudo isso, como fazer esse estudo de persona, onde aplicar. Que bom que gostou das dicas, Edna. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Se ficou alguma dúvida, coloquem agora nos comentários, gente. Que bom que gostou, Tia Eliane. Que bom que gostou, Sabrina. Então, gente, acho que eu vou encerrando por aqui. Vou dando tchau. Enquanto isso, vamos ver se vem alguma. Ah, tá. A Maite colocou aqui.
sobre a pesquisa para descobrir a persona, de que forma a gente pode compartilhar e achar as pessoas para responder à pesquisa, quando ainda não se tem uma marca. É, então, eu não fiz eu não mandei pesquisa, assim. Eu poderia até mandar, porque assim, como eu falei, eu, tive algumas pessoas assim de inspiração. Eu poderia ter mandado para elas esse questionário, para essas pessoas de inspiração, mas eu acabei não mandando. Talvez é uma coisa que eu deveria fazer mais para frente, né? Mas se você até, Maite, no começo você falou, né, se poderia ser uma pessoa já existente. Se você conhece essa pessoa, manda para ela, né? Tenta mandar para essa pessoa, tenta identificar outras pessoas que você conhece que têm esse estilo de vida parecido. Tenta, tenta mandar para essas pessoas que você conhece. Mas no começo é mais assim, não diria um tiro no escuro, porque deixa de ser um tiro no escuro quando a gente faz esse estudo de mercado também. Mas tenta. Deixa eu ver. Ah, nas enquetes também dá para fazer essas perguntas. Verdade, Sabrina, eu já ia me esquecer. Nas enquetes dá para fazer essas perguntas, a gente pode colocar. Tem várias opções aqui no Stories, né? A gente pode colocar aquelas perguntas de selecionar a certa, né? Pode colocar entre uma pergunta e outra, abrir a caixinha para a pessoa responder de forma corrida. Tem várias opções, então aqui pelos Stories a gente consegue. Só que se você quer fazer de clientes que você já tem, eu indico que tu mande o Google Forms mesmo para a pessoa que já é teu cliente. Porque daí você já tem de forma mais assertiva de que quem vai responder aquele formulário é quem já é o teu cliente, né? Aqueles clientes classe A. Mas se você quer saber de quem te acompanha aqui no Instagram, eu indico que se faça pelos stories, né? Várias perguntinhas, porque... Ah, já tá acabando o tempo até. Meu Deus, essa 1 hora voou pra mim, não sei pra vocês. Mas até aqui no Instagram a gente tem, só que às vezes aqui no Instagram nem todo mundo que nos segue é cliente, né? Então a gente vai ter uma pesquisa mais geral. Às vezes é interessante para a gente saber se o conteúdo tá legal, se estão gostando das fotos, o que gostariam de ver mais também para talvez comprar mais. Mas vai ser mais assertivo se mandar o Google Forms para essa lista de clientes classe A, tá? Maite, respondi a tua pergunta? Deixa eu só responder a pergunta da Paula enquanto o Maite responde se ficou clara essa informação para ela. Dica de livro sobre o assunto. Sobre persona, eu sinceramente eu estudei mais pela internet mesmo, pegando sites confiáveis. Gente, sempre peguem sites confiáveis, tá? Sempre. Eu sempre pego desses sites assim, bem. é, que eu conheço mesmo e que eu sei que fazem trabalho de marketing de verdade. MB Treinamentos tem conteúdos. Ah, que bom que entendeu, Maite. A MB Treinamentos, eu sou fã deles, declarada, né? É uma empresa dali de Brusque, mas também a Resultados Digitais, a Rock Content, tem um site que é Administradores, tem o Viver de Blog, o E-Commerce na Prática, que são empresas que realmente fazem, tá? Eu poderia citar outras, agora eu me lembro dessas, mas, gente, sempre peguem, se vocês forem fazer pesquisa na internet, e não querem fazer pesquisa de artigo, né? Porque na internet a gente tem muito artigo científico, né? Dá para ir no Google acadêmico. Mas se vocês querem fazer na internet tradicional, né? No Google tradicional, cuidem com o site, tá? E se for ler blog, tenta ver a procedência dessa pessoa, se ela trabalha com aquilo, tá? Se ela trabalha com aquilo, se ela tem uma formação na área. Então, é isso. Eu pesquisei mais na internet mesmo. Mas uma dica de livro que eu daria para atendimento, que eu até citei aqui, é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu terminei esse livro, eu já terminei um outro depois dele e comecei um outro, mas esse livro ele ainda está muito na minha cabeça. Eu falo que todo mundo que trabalha com pessoas deveria ler esse livro, né? E convenhamos, todo mundo no mundo trabalha com pessoas, praticamente, né? A gente sempre tem algum contato com pessoas e esse livro ele é fantástico, ele abriu muito a minha cabeça. Eu peguei da minha mãe, né? Uma versão bem antiga até, tem versões mais novas, mas é muito bom. A Ana também leu, ela me mandou foto, inclusive, né? A gente compartilhou fotos enquanto lia. Mas é fantástico esse livro. Leiam, sério, todos vendedores, né? Ou seja, todas as pessoas do mundo deveriam ler, porque nós todos somos vendedores de alguma coisa, seja de nós mesmos, seja de produtos em geral.
É isso, gente. Já tá terminando o tempo, tem 1 minuto. Espero que tenham gostado. Se ficou ainda alguma dúvida, eu vou deixar essa live salva, daí perguntem nos comentários, tá? E eu vou tentar fazer uma live por semana, tipo essa, trazer algum conteúdo para desmistificar de alguma forma, né? E eu só tô na dúvida ainda. Traz de volta se eu quero ler de novo, tá, mãe? Tu tem que ver com o teu genro daí, porque ele tava querendo ler. Eu até deixei do lado da cama dele. Mas ele não começou já faz um mês. Eu vou levar assim pra ti, mãe. Mas, gente, vou tentar fazer. Eu só tô na dúvida se eu faço na segunda-feira de manhã ou na sexta-feira de manhã. Mas eu acho esse horário bom, tá? Não quero entrar na competição das lives do final do dia, né? Às vezes eu abro e tem 10 lives acontecendo às 8 da noite por aí. Então é por isso que eu escolhi esse horário. Mas eu vou até fazer uma enquete, né? Nesse caso é válido. Eu vou fazer uma enquete para ver se vocês preferem na sexta-feira de manhã ou na segunda-feira de manhã e qual horário de manhã também, tá? E é isso, gente. Boa semana para vocês. Espero que seja uma semana incrível, que vocês alcancem todos os objetivos de vocês dessa semana, mas para alcançar a gente tem que determinar os nossos objetivos da semana, né? E que vocês vendam muito, que seja uma semana muito proveitosa, de muito faturamento, né? Que a gente possa impactar positivamente a vida das pessoas com o nosso trabalho nessa semana, tá? Um beijo. Obrigada a todo mundo que participou. Adorei a participação de todo mundo. Me surpreendi, tá? Achei que não ia ter muita gente, mas foi bem legal. Beijo, gente!